Manipulados que aumentam a testosterona. Será que realmente funciona ou é dinheiro jogado no lixo? Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que está aqui diariamente tentando trazer um conteúdo de qualidade para te ajudar a melhorar teu corpo, tua saúde, tua performance. E vamos hoje destrinchar tudo sobre suplementos que aumentam a testosterona. Será que eles realmente cumprem o que prometem? Será que ele realmente aumenta a massa muscular? Aumenta a libido? Tem algum tipo de efeito colateral ou não? Vamos lá. Fique tranquilo que vamos destrinchar tudo isso nesse vídeo completo, então antes de tudo te peço, deixe seu curtir e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, tá bom? E esse vídeo, gente, é o quê? É um vídeo reagindo a uma pergunta do inscrito Vitor Menezes, tudo bem? A ideia, né, dentro desse canal é ser um canal para todos, para pessoas que realmente estão, logicamente, querendo aprender. Então eu não vou ficar trazendo vídeos da minha cabeça somente. Eu quero trazer conteúdos que realmente vão agregar na vida de vocês e perguntas que se repetem. Então sempre que você tiver um questionamento, sempre que você quiser sugerir um tema, deixe sempre nos comentários, tá certo? Que eu vou ler. Nem sempre eu consigo responder a todos, mas eu sempre estou lendo os comentários e buscando filtrar ali informações de qualidade para conseguir agregar na tua vida, tudo bem? Então você comenta, eu leio, eu aprendo e aí eu trago novos vídeos para você. Tudo bem? Vamos lá. Qual foi a pergunta? Doutor, esses manipulados que prometem aumentar texto de forma natural, né? Beleza. São seguros? Possuem efeitos colaterais? Qual a sua opinião? Beleza, a gente vai falar aqui, gente, de manipulados de maneira geral, tá? Eu não conheço essas marcas, esses manipulados dessa marca especificamente. Eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse, eu não tenho nenhum tipo de vínculo com nenhum tipo de marca de suplemento. Então eu vou falar de forma geral. Não estou querendo aqui denegrir a imagem de nenhuma marca, nem falar a favor, defender nenhuma marca, né? Aqui não é nenhum tipo de vídeo comprado. Então, assim, vamos ser imparcial. E de forma geral, esses manipulados vão seguir mais ou menos o mesmo padrão, tá bom? Então não tem muita distinção entre eles, não, mas é claro que a gente pode tirar o que seria mais adequado do que seria menos adequado, tudo bem? Vamos lá. E aí, eu trouxe algumas dúvidas aqui, né? Primeira coisa, qual a composição desses suplementos, tá? Primeiro, né, a gente tem que olhar dentro da composição. O que é que a gente tem lá? Quais são os compostos? E outra coisa, a dose. Muita gente, às vezes, olha só para qual composto que tem ali. Ah, tem XYZ suplementos. Mas, cara, qual é a dose? Vou dar um exemplo aqui de uma coisa clara, que você certamente já viu. Pré-treino, né? Às vezes a pessoa não está habituada com suplementos que aumentam a testosterona. Vamos falar aqui o exemplo do pré-treino. O que é que muitas vezes algumas empresas colocam no pré-treino? Ah, botam creatina. Ah, botam beta-alanina. Creatina e beta-alanina são suplementos nível A de evidência para performance. Beleza. Sim, são suplementos nível A de evidência para performance. Porém, gente, o que é que acontece? Eles não são suplementos de uso em pré-treino. Eles podem ser usados pré-treino? Podem, mas eles precisam ser tomados todos os dias. E pré-treino você usa todos os dias? Não, né? Só não ser que você treine todos os dias. E use pré-treino todos os dias. E outra coisa, eles acabam colocando o quê? Subdoses. Então eles botam ali 500 miligramas de creatina. 500 miligramas de beta-alanina. Faz diferença na prática isso? Não faz. Creatina é pelo menos 5 gramas, né, dependendo do peso do indivíduo. Beta-alanina faz de 3 a 6 gramas por dia. Essa subdose aí vai favorecer mais o quê? O marketing do produto. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de interpretar aquele composto. E outra coisa que eu quero que você sempre saiba. Geralmente, né, na maior parte dos casos, é mais interessante que você compre o composto de forma isolada do que um negócio que tenha lá uma mistura de várias coisas. Então, por exemplo, no lugar de comprar o pré-treino Power Master, né, você compra a cafeína isolada e, quero botar taurina junto, compra a taurina isolada. Às vezes sai mais em conta e você consegue escolher a dose que tem em cada coisa. Às vezes eles colocam muita dose de uma coisa e pouca dose de outra e acaba não tendo sinergismo, tá? Então, assim, de forma global é mais interessante. Outra coisa que a gente pode extrapolar esse raciocínio, hipercalórico. Hipercalórico, basicamente, carboidrato com proteína. E aí você consegue fazer um hipercalórico caseiro que você escolhe a quantidade de carboidrato e de proteína e escolhe a fonte de carboidrato e de proteína. Muito mais interessante. E isso eu consigo extrapolar também para os suplementos, né, que supostamente aumentam a testosterona, gente. Por quê? Porque muitas vezes eles vão colocar subdoses de vários compostos para parecer que tem uma coisa muito gigante, muito diferente ali. E aí é mais interessante, então, que você compre, né, o composto que realmente tem fundamento de forma isolada e bote as doses que você necessita.
Tá bom? Tudo bem? Beleza, entendi, Gabriel, entendi. Inclusive, né, se você já comprou algum tipo de composto que tinha um bocado de coisa, suplemento e tal, deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião sobre isso. Beleza. Eu trouxe aqui alguns compostos que supostamente dizem aumentar a testosterona, tá bom? Pra gente discutir aqui, tá? Ó, quando a gente pega esses compostos, geralmente eles vão vir muitas coisas. Ó, nessa marca especificamente, ele descreveu a quantidade em miligramas por dose, tá bom? Nessa outra, ele já não descreveu. E aí é onde a gente tem grande problema. Por quê? Porque se ele não descreve, como é que eu vou saber quanto de cada coisa tem aqui? Quanto de cada coisa tem aqui? Então, assim, não tem como saber. Não tem como saber, tá? Então, de forma global, a gente fica perdido quando não tem, tá? Já essa outra aqui também fala. E essa outra aqui também. Beleza. Vamos ver em relação aos componentes. Gente, essa aqui, né, tem um composto muito conhecido, tríbulos terrestres. Só que, veja, 500 miligramas de tríbulos terrestre é uma dose que, geralmente, para a maioria das pessoas vai ser uma coisa muito baixa, tá? Tríbulos terrestres, a gente está falando de doses mais altas. A gente tem, inclusive, vídeo no canal sobre tríbulos terrestres, falando bem direitinho sobre esse suplemento. Então, assim, é uma subdose de tríbulos terrestre que não vai fazer grande diferença. Tríbulos terrestre pode aumentar a testosterona? Pode. A gente vai conversar sobre a magnitude disso logo mais, fica tranquilo. Mas, assim, o que você já vê é que bota uma dose super baixa. Vitamina B6 pode aumentar a testosterona? Cara, só se houver realmente uma deficiência, né? E esses outros, né, suplementos aqui, eles podem ter algum efeito, mas com menor evidência científica para aumento de testosterona, onde a gente não vai ter grande aplicabilidade prática, tá? Não vai ter grande aplicabilidade prática. Quando a gente está falando desses suplementos que aumentam a testosterona, a gente vai conversar sobre a magnitude disso em relação a resultados de hipertrofia, mas em se tratando de libido, eles podem ter sim alguma aplicabilidade. É aquela coisa que vai fazer grande diferença? Pode ser que não, mas pode ser que sim, né? Porque a libido, gente, é multifatorial, depende de vários fatores. Então, o desejo sexual depende, por exemplo, do bem-estar do indivíduo, de fatores psicológicos, de fatores, né, comportamentais, da própria alimentação até, de fatores estressores. Então, assim, não é simplesmente um suplemento que vai aumentar a libido, mas alguns podem sim aumentar a libido de maneira significativa, mesmo que o mecanismo não seja aumento de testosterona, porque as pessoas associam testosterona com libido e nem sempre isso é verdade. Então, alguns suplementos que supostamente são testoboosters, por mais que eles não aumentem tanto a testosterona, e eles possam ter algum aumento, o efeito principal vai ser dentro do contexto de aumento de libido, sabendo que libido é algo multifatorial, não depende somente da testosterona. Tudo bem? Beleza, entendi, Gabriel. Então esses outros são outros compostos ali com menor nível de evidência para isso, tá? Aqui você já vê que é uma mistura de um bocado de coisa, tem mucuna, long jack, turkesterone, mas assim, como eles não botam as doses, eu imagino que sejam subdoses, né, incapazes de promover um efeito significativo, tá? Em relação a esse outro composto, por exemplo, eles já colocaram aqui um tadalafil. O que é que o tadalafil é? Ele é um medicamento que vai estimular, vai ser um tratamento para disfunção erétil, né, inibidor de fosfodiesterase tipo 5, onde a função dele é aumentar principalmente a ereção, tá? Então ele vai aumentar ali a vasodilatação peniana. Nisso daqui o que acontece? Às vezes o indivíduo vai estar utilizando isso daqui, vai ficar com mais potência de ereção e vai achar que isso é por conta da testosterona. Então não é, tá? A gente só tá usando tadalafil. E aí, gente, é aquela coisa, né? O indivíduo vai ficar com aquela falsa sensação de que tá com mais testosterona por causa disso. Do mesmo jeito, às vezes aumenta a libido e aí o indivíduo diz, não, eu tô poderoso, tô com mais testosterona, mas na verdade não necessariamente, tá certo? Long Jack é outro suplemento que pode ter alguma evidência para aumento de testosterona, mas como eu falei, não é algo significativo a ponto de aumentar a massa muscular. O que a gente acaba tendo mais evidência, né? Para libido, por exemplo. Tríbulos terrestre, maca peruana e Long Jack. Tudo bem? Beleza? Beleza, entendi, Gabriel. Aqui, gente, o que é que a gente tem? A gente tem aqui o famoso ZMA, que é o zinco, magnésio e a vitamina B6, tá? ZMA é dito, né, por algumas pessoas, como suplemento que aumenta a testosterona. Será que ele aumenta a testosterona? Veja, se houver uma deficiência de zinco, realmente, por exemplo, o zinco pode ser um mineral que pode ajudar no aumento da testosterona. Da mesma forma, o magnésio e a vitamina B6. Mas esses minerais, gente, não são fáceis de você ter uma deficiência se você tem uma alimentação adequada. Então, se eu pego uma pessoa que está se alimentando adequadamente, às vezes até toma um polivitamínico e coloca um ZMA ali, isso não vai aumentar a testosterona dela, tá? Então, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma na vida do indivíduo.
Então você tem que entender qual é o contexto daquela pessoa. Às vezes, se a pessoa tem deficiência, realmente funciona. E pode até aumentar a testosterona a ponto de aumentar a massa muscular. Se houver uma deficiência, por exemplo, de zinco. Se não, não tem fundamento nenhum, né? Inclusive, sempre comente. Você já usou esse tipo de suplemento? Não usou? O que é que você acha? Bota aqui embaixo. E aí eu quero discutir aqui com você algumas coisas, tá? Dentro do fisiológico, gente. Se eu aumento a testosterona dentro do fisiológico. O que é o fisiológico, Gabriel? Algo entre 400 e 800 nanogramas por decilitro. Isso daqui é o fisiológico para a maior parte das pessoas. Tem pessoas que têm uma testosterona um pouco maior, natural? Sim, pode até chegar a 1000. Tem pacientes que o cara tá sentindo Superman. 1100 de testosterona natural. Beleza. Mas assim, a princípio, a maioria das pessoas circula por isso daqui. E aí, quando eu tenho aqui esses valores, eu tô falando de saúde, tudo bem? Isso aqui é o nível fisiológico. Se eu tenho, por exemplo, um indivíduo que tem uma testosterona de 500, né? E aí, o que é que acontece? Ele tem 500, aumenta para 600, por exemplo. O que é que aconteceu aqui? Se eu tenho 500 e aumento para 600, eu tenho um aumento de 20% da testosterona. E é isso que os suplementos muitas vezes vão dizer. Ah, sua testosterona vai aumentar em até 20%. Beleza. De 500 para 600. E aí, o que é que você entende aqui? Que o indivíduo vai ficar mais musculoso com 600 de testosterona? Não. Por quê? Porque esse aumento, gente, não é significativo a ponto de promover um aumento muscular. Tá? Essas pequenas variações da testosterona são até esperadas durante o dia, durante a fase da vida, durante o período que o indivíduo tá fazendo o exame, né? Mais estresse, menos estresse, sono, não. Então, esse tipo de variação, gente, são variações irrisórias. Isso daí não vai fazer um aumento de massa muscular de maneira significativa, tá? Então, alguns suplementos podem até ter estudos que mostram aumento de testosterona, mas são esses aumentos sutis. Você não vê o indivíduo usando isso aqui de 500 indo para 2000 com tríbulos terrestres. Não vai acontecer. Não vai acontecer, tá bom? Então, de maneira geral, esses suplementos que supostamente aumentam a testosterona, eles não são capazes de promover massa muscular. Não são capazes de promover massa muscular. Eles podem ter alguma aplicabilidade para libido. E alguns outros têm algumas aplicabilidades, né, para outras situações, né? Por exemplo, alguns fitoterápicos têm alguma capacidade de modular estresse, ansiedade, beleza. Então, cada um vai ter sua propriedade. Mas estamos falando aqui para testosterona, porque fitoterápico às vezes tem milhares de funções, né? Então, assim, para testosterona não vai funcionar do ponto de vista de aumentar a massa muscular. Se eu quero aumentar a massa muscular, mais músculo, o que é que eu vou precisar, né? Eu vou precisar de doses suprafisiológicas. E isso daqui gera o quê, né? Danos à saúde. Tudo bem? Então, eu tô falando aqui de testosterona de 2000, testosterona de 3.000, testosterona de 4.000. Então é uma testosterona muito maior do que o fisiológico. Isso daqui é capaz de promover um anabolismo significativo, onde a gente vai alcançar isso daqui usando, por exemplo, uma testosterona exógena, né? Principalmente a testosterona intramuscular, que causa picos suprafisiológicos de testosterona. Só que a gente sabe que isso daqui está relacionado com danos à saúde, tá certo? Inclusive, se você é um médico profissional da saúde, que é uma pessoa acima da média, entender tudo sobre como tratar o usuário de esteroide anabolizante com assertividade e segurança, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar o link aqui na descrição, tudo bem? Então veja aqui, o que é que eu tô querendo dizer? Que não tem sentido eu querer aumentar essa testosterona dentro do fisiológico. Se eu quero ter um negócio que vai me dar mais massa muscular, eu vou ter que usar testosterona ou esteroides anabolizantes, tá certo? E isso vai me causar danos à saúde. E aí eu quero que você sempre faça essa reflexão. Tudo que dá muito resultado causa muito efeito colateral, tá bom? Em relação à testosterona. Então não existe nada que vai aumentar a testosterona, maximizar e vai ser natural sem efeito colateral. Tudo que causar algum efeito positivo vai ter algum efeito negativo. Logicamente, por exemplo, se eu estou falando com um indivíduo que tem deficiência de testosterona, mesmo sem a testosterona, eu posso estimular a testosterona dele com outros tipos de medicamento, como por exemplo clomifeno, HCG, e isso melhorar a performance e a composição corporal, porque ele estava antes deficiente. Mas eu não vou, por exemplo, usar um HCG, usar um clomifeno numa pessoa que está com testosterona normal, porque ela não vai ficar com níveis suprafisiológicos a ponto de aumentar a massa muscular. Isso não existe, tá? Isso seria totalmente inviável, tá bom? Tudo bem? Beleza? E aí, né, pra gente conversar aqui mais um pouco, eu queria conversar aqui com você. Produto natural é 100% seguro? E aí eu trouxe uma chamada, né, uma coisa que aconteceu ali
e foi uma fatalidade, tá certo? Foi noticiado no jornal. Infelizmente, né, uma mulher que tomou um chá emagrecedor, né, teve um fim trágico após a rejeição do fígado transplantado, tá certo? Eu não fui a fundo, né, no que aconteceu, no que é que foi utilizado, mas assim, pelo que eu vi da notícia é o seguinte, a mulher, né, a moça, estava utilizando um medicamento emagrecedor que estava composto de uma série de chás naturais, tá certo? Muitos chás naturais. E aí, né, ela nem sabia exatamente o que era e não foi descrito também quais eram os 50. E aí ela, por achar que era natural, achou que fosse saudável e seguro. E aí eu quero que você entenda, não é porque é natural que é 100% seguro. Existem muitas coisas naturais, por exemplo, são venenos, né? Então o indivíduo dentro da natureza é natural, mas é um veneno. Muitos venenos são extraídos de plantas, por exemplo. Então, gente, eu preciso que você sempre, antes de usar qualquer suplemento, avalie, né, o que é que está sendo utilizado. Então não vai comprar o suplemento com um nome chique, sem saber o que é que tem dentro. Vai atrás do que é que tem dentro e a segurança daquilo ali, junto à dose efetiva para promover efeito benéfico e também, né, ver se essa dose não é excessiva a ponto de causar também um efeito adverso. Então a dose em excesso é ruim e a dose em pouco não vai fazer diferença nenhuma. Tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eu trouxe essa notícia aqui mais de uma forma para explicar a situação, também não sei essa situação, não estou falando dessa situação específica, mas estou falando que muitas pessoas se submetem a riscos desnecessários porque acham que aquilo que estão usando por ser natural é, por exemplo, superior a um tratamento farmacológico que na verdade é o que ela estava precisando. Por exemplo, uma pessoa que está obesa. Tá certo? Uma pessoa, às vezes, hipogonádica, com deficiência de testosterona. Às vezes ela tá precisando repor testosterona, ela vai atrás da coisa natural, a super planta que vai aumentar a testosterona. Cara, isso não vai funcionar. A gente não pode, por exemplo, achar que esse testoboost, aumentando a testosterona em 20%, vai tirar o cara do hipogonadismo. Ela pode, por exemplo, mascarar alguns sintomas, como, por exemplo, a baixa libido. Beleza. Só que ele vai continuar hipogonádico. Hipogonádico, ele vai ter o quê? Maior risco de mortalidade por todas as causas. Isso daí é ruim para a saúde dele, para a longevidade, para a qualidade de vida. Então a testosterona não é só libido, beleza? Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. E eu acho que se você está querendo aumentar a testosterona, você se importa com seus níveis de testosterona. E para você entender tudo sobre nível de testosterona e saber qual é o mais adequado para você, fiz um vídeo completo que vou deixar aqui. Um grande abraço e te espero lá.